Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores, o dia a dia do Corinthians e muito mais. Sejam todos bem-vindos. Deixe aqui o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Agora sim, vamos lá, tem muita informação para falar com você. Yuri Alberto surpreendente, hein? O Yuri Alberto tem que ser analisado pela NASA, né? Felizmente, ele tem, assim, um retrospecto de recuperações clínicas e fisioterápicas que é algo surpreendente, não tem outra palavra, né? Em geral, cirurgias como a que o Yuri foi submetido, né, para tratamento de uma hérnia inguinal, ele passou por um procedimento cirúrgico, demanda muito tempo e o cara já voltou, já está treinando e pode até ser aí uma opção do Dorival Júnior para a partida diante do Atlético Paranaense. Ele deve ser no mínimo relacionado, viu? Ele voltou a treinar e, pasme, normalmente, depois de uma cirurgia, e deve ser mais uma opção para o Dorival Júnior. A gente não sabe se ele consegue atuar os 90 minutos, possivelmente não, que é o mais provável, até por precaução, né? Deve ser aproveitado aí nos instantes finais da partida. Por outro lado, o lateral direito Mateuzinho, que ficou de fora do clássico contra o Palmeiras por conta, né, de uma preservação, ele estava ou foi diagnosticado uma sobrecarga muscular, ele também estará à disposição de Dorival Júnior, e o Matheus Bidu, que cumpriu suspensão automática, também será mais um à disposição de Dorival. Por outro lado, a dúvida fica pelo volante José Martínez. Ele está quase recuperado de uma cirurgia na mão, mas irá defender a seleção venezuelana que disputa as eliminatórias. Martínez é titular da seleção do seu país. Além dele, o Dorival Júnior pode contar aí com o regresso, né, do Hugo Souza, servindo a seleção. Félix Torres, que está no Equador, data FIFA também, assim como Romero, que serve a seleção paraguaia, e o Memphis, que também disputa, né, a data FIFA e atuando pela Holanda. Desfalque confirmado até o momento, Ranieri, que sofreu uma lesão muscular na coxa diante do Palmeiras e está entregue ao departamento médico. Além dele, André Carrijo, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo, também não tem condições de atuar. Aliás, a gente nem sabe se ele consegue retornar ainda nesta temporada. Portanto, atualizações sobre o estado clínico e físico dos jogadores que eram desfalque no Corinthians. E mais, notícia boa! Corinthians poupou mais de 20 milhões. Pessoal, felizmente o Corinthians conseguiu na justiça uma importante vitória que poderia acarretar mais ônus aos cofres do clube, ou, se você quiser dessa forma, né, poderia importar no enorme prejuízo. O Corinthians venceu a ação contra a SPR Esportes, a empresa que era responsável pela franquia de lojas Poderoso Timão, e pela rescisão do contrato, né, houve um imbróglio, né, uma ação na justiça, e o Corinthians venceu judicialmente, desfecho super positivo. Com isso, o Corinthians se livra de pagar a multa rescisória que, juntamente com os impostos, poderia onerar o clube em mais de 20 milhões de reais. Essa empresa ela detinha um contrato de exclusividade com o Corinthians para vender todos os produtos têxtil não fabricados pela Nike. Aliás, esse acordo estava vigente desde 2008. O Timão não estava satisfeito com o trabalho. O clube alegou que a SPR estava burlando selos que identificam o produto como original, comercializando itens por fora das lojas oficiais. Isso acabou resultando que, lógico, né, restava em prejuízo para o clube, já que o Corinthians alegou que não estaria, por esses produtos, recebendo os royalties. Além disso, a SPR, de acordo com a ação, enfrenta uma recuperação judicial e fechou várias lojas. Com isso, né, o Corinthians entendeu que estava sofrendo um prejuízo muito grande e pediu a rescisão contratual baseado nesses elementos. O Corinthians teria tentado rescindir o contrato amigavelmente, mas não teve sucesso, até que em 2022... o Timão ingressou nessa briga judicial que foi finalizada nesta quarta-feira. Se perdesse, o Corinthians, como eu disse para vocês, teria de pagar uma multa de aproximadamente 20 milhões de reais. Felizmente, o desfecho foi super positivo. É motivo para comemorar, né? Nesse mar aí de tanta coisa ruim, uma vitória judicial, né, no âmbito de 20 milhões, poxa, bom demais. E ainda, Corinthians quer negociar caso Rojas volta em destaque. Pessoal, o Corinthians ainda tenta, né, abrir conversas com o Santos Laguna, mas a direção daquele clube está intransigente. Agora a tentativa é rever o caso Rojas e não sofrer outra punição na FIFA.
Representantes do Corinthians procuraram o staff do ex-meia recentemente. Segundo a apuração, ainda não há proposta formalizada. O Corinthians busca um entendimento para que essa questão fique de forma extrajudicial. O Corinthians consiga parcelar. O Corinthians quer um acordo para parcelar a dívida e não sofrer outra punição. O fato é o seguinte, o Corinthians deve pagar, em caso de derrota na apelação levada ao caso, que é a última instância e último recurso, mais de R$40 milhões, acrescido de juros de 5% ao ano, a partir de 28 de fevereiro de 2024, até a data do efetivo pagamento. E não é só ele, Além do processo envolvendo Matias Rojas, o Corinthians também luta para entrar em acordo em outro processo, dessa vez movido pelo Tajeres em relação a Rodrigo Garro. O Corinthians foi condenado pela FIFA a pagar 3,6 milhões de dólares, cerca de 19 milhões e 500 mil reais. Além de juros de 18% ao ano, a contar de janeiro de 2024 até a data do pagamento. A punição se estende ainda aos 700 mil dólares, algo em torno de 3,8 milhões de reais, a título de custas operacionais. Bom, pelo que foi apurado até o momento, o Tajeres não está muito afim de conversar não, viu? O entendimento do clube argentino é que o Corinthians impôs um dano tremendo por não honrar os pagamentos previstos e ainda contar com Garro em campo. Por isso que eu falo para vocês, tem que haver uma punição por responsabilidade financeira. Não, os caras vão contratando e aí, quem paga? Muda a direção e fica sempre pro próximo. Que próximo? Não paga? Quem sofre é o Corinthians. Aí, pode sofrer mais uma punição na FIFA. E aí? Lamentável. Falando nisso, promotoria dá ultimato. Pessoal, o Ministério Público de São Paulo parece que cansou de esperar as providências em relação ao envio de documentação do Corinthians ao órgão fiscalizador e deu um ultimato. Esses documentos solicitados pela promotoria têm como objetivo esclarecer supostas irregularidades e gastos em cartões corporativos nas gestões André Sanches, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo. O promotor responsável pelo caso alertou, abre aspas, e até agora não recebemos as documentações pertinentes à investigação e que são facilmente obtidas pela entidade esportiva. Basta querer colaborar. Não é razoável que a ouvidoria não responda e-mail nem transmita o teor de requisições para os setores próprios. E também não é razoável que a presidência do Corinthians, acionada via e-mail após a oitiva do então presidente interino Osmar Stabile, não responda os e-mails e não cumpra a requisição. É assim, O promotor responsável pelo caso determinou que no prazo de 24 horas, as faturas dos cartões de créditos e os relatórios de despesas da presidência referente aos períodos entre 2018 e 26 de maio de 2025 sejam enviados. Ele alertou ainda que em caso de descumprimento, o Ministério Público poderá solicitar a abertura de inquérito policial por crime de desobediência. Eu penso o seguinte, Se não tem nada a esconder, por que não enviar? E você o que acha? E ainda, brabas vencem! Mais uma vez as meninas do Corinthians representaram. O Corinthians entrou em campo com a equipe reserva, controlou a posse de bola, mas sofreu, viu? Quem abriu o placar da partida foi o Corinthians, com a Letícia Monteiro. Depois veio o empate e a virada do time do interior, O Red Bull virou. Isso no primeiro tempo. Na segunda etapa da partida, um jogo bem truncado, sem chances criadas, porém, as brabas melhoraram e arrancaram a vitória. De virada, hein? Gols de Ellen e Gisela Robledo. Final da partida pelo Paulistão, Corinthians 3, Red Bull 2. Brabas! E ainda, será que agora vai? Reunião marcada. Vamos saber qual será a pauta. O Corinthians divulgou que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 8, às 15 horas, em Parque São Jorge, uma reunião com os principais líderes de diversos setores do Corinthians, englobando presidente, vice-presidente, presidente do Conselho Deliberativo e outros órgãos para tratar sobre vários assuntos. A tendência é que nesta reunião sejam debatidas também pautas sobre a reforma do Estatuto do Corinthians. Esse assunto foi uma promessa tanto aí do Osmar Stabile, ratificada pelo Romeu Thomas Júnior, e a torcida entende, que será um divisor de águas, que é um movimento importante para que o Corinthians possa se reestruturar como instituição e ter realmente a democracia de forma efetiva. Resta saber se essa reunião será realmente com esse intuito, ou se surpresas virão por aí. Olha só mais informações do Corinthians, hein?
Gustavo Henrique quase acertado e por detalhes. Soubemos de dentro do Corinthians que apenas detalhes burocráticos separam o zagueiro de uma renovação contratual por mais 2 temporadas. Depois desse assunto ser sacramentado, agora as atenções se voltam para a renovação e tratativas de extensão contratual pelo lateral esquerdo Fabrício Angileri. Outro assunto que foi debatido nos corredores de Parque São Jorge nesta quinta-feira foi sobre os que saíram. O Corinthians afirma que houve uma redução na folha salarial de quase 3 milhões. A diretoria acertou os empréstimos de Alex Santana, Palácios e Léo Maná, além do Igor Coronado, que saiu, foi um dos primeiros a deixar o clube nesse ano. Bom, Igor Coronado rescindiu amigavelmente, Giovani, o contrato dele se encerrou, saiu também, Corinthians não ganhou, mas não ficou pagando salários. Já em relação ao Léo Maná, as informações são de que o Corinthians irá arcar com os salários durante o empréstimo ao Criciúma. No caso do Palácios, o salário será pago meio a meio. O Corinthians pagará 50% e o clube da Ucrânia destino do jogador a outra metade. Teve também a saída do Cauê Furquim, só que ele ganhava R$7 mil por mês, que para o futebol é um salário pequeno, salário baixo. Juntando tudo isso, o Corinthians entende que a economia na folha salarial foi em torno de R$2.700.000 a R$2.800.000 por mês. Só lembrando que o Corinthians tem uma das maiores folhas salariais do país. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações. Deixa o like, inscreva-se gratuitamente no canal, compartilhe os vídeos e ative o sininho porque aqui é e sempre será Corinthians. Até o próximo encontro.